Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um live do Like Wind and Water. Este live sobre a energia do ano da lebre de água. Muito bem, então se calhar vou começar. Para quem não me conhece, o meu nome é Teresa Borges de Sousa, eu sou professora e consultora de Feng Shui e já não estava aqui nos lives há algum tempo, desde o ano passado. E entretanto decidi vir fazer este live porque no fundo estamos aqui nesta fase de início de ano e no fundo todos nós queremos ter uma perspectiva do que é que são as energias do ano. Nesta fase do ano todos nós queremos saber o que é que o ano nos traz. E há aqui um aspecto que eu queria desde já salientar, que é que a energia do ano é apenas um cenário, digamos assim. Não podemos ficar parados a ver o ano passar ou pensar que tudo o que acontece na nossa vida é trazida, digamos, pelo tempo. Ou seja, em metafísica chinesa fala-se muito destas três... como é que é dizer, destas três forças, digamos assim, que interagem sempre, que são a força do céu, a força da terra e a força do homem. E, portanto, podemos ter um bom Feng Shui em casa, podemos fazer mudanças, alterações, podemos posicionar-nos nas melhores energias, podemos também saber como é que é a nossa carta astrológica, podemos saber como é que é a energia do tempo, mas é fundamental que tenhamos ação, que no fundo nos expressemos no mundo, que tomemos iniciativas. E portanto a ideia não é o ano vai trazer isto ou aquilo, então nós ficamos parados à espera. Não, nós temos que aproveitar, digamos, a energia do ano para dinamizar a nossa vida, para crescer, para evoluir, para fazer coisas de forma a que a nossa vida nos saiba, digamos, cada vez melhor. A nós e aos outros que nos rodeiam, claro. Então, eu iria começar por falar um bocadinho deste elemento que eu acho que é muito importante, que é quando é que o ano começa, afinal, ou seja, para nós ocidentais, começa dia 1 de janeiro, não é? É assim que está estabelecido. E eu lembro-me quando era mais nova, quando era miúda, de pensar assim: estamos aqui a celebrar a passagem do ano, no dia 1 de janeiro, ok, já estamos num novo ano, e eu pensava, mas o dia de hoje é igual ao de ontem, porque é que é hoje que começa o ano, porque é que há este estabelecimento de que hoje começa o ano, isto é igual, não é? Estávamos ontem, estamos hoje. Ontem era do ano passado, hoje já é deste ano, e aquilo fazia, não é que me fizesse confusão, mas achava assim, pronto, era uma coisa estabelecida, e na realidade não é? O calendário ocidental, no fundo, foi evoluindo ao longo do tempo, e é o que é agora, é um estabelecimento, digamos, de conjunto de convenções. Na metafísica, com o estudo da metafísica oriental, eu no fundo fui tendo aqui um outro entendimento sobre a mudança de ano. E o primeiro elemento que nos traz essa mudança de ano é o solstício de inverno. Ou seja, quando às vezes também falamos de que a sociedade atual perdeu um bocado o contacto com a natureza, ou que nós nos devemos conectar mais com a natureza, não é só, também pode ser, não é? Uma forma de nos conectarmos é, por exemplo, ir passear e estar em ambientes naturais, ir à floresta, fazer passeios no campo, mas é também, no fundo, fazer esta ligação, neste caso com o Sol, com a Lua, com o movimento da Terra. Tudo isto é natureza, tudo isto é o lado natural da vida, digamos assim. Então, o solstício de inverno é aquele dia ali, 21 de dezembro, em que os dias deixam de ser tão escuros, digamos assim,
para passarem a haver progressivamente mais dia. Portanto, há aqui uma mudança natural, tem a ver com o movimento da Terra à volta do Sol, em que naquele dia há uma transição em que até aí, desde o solstício de verão, em que os dias estavam progressivamente a ficar mais pequenos e as noites maiores, e naquele dia há, digamos, essa inversão no hemisfério norte. Então, esse é um primeiro dia de transição. E no fundo, os orientais também perceberam que realmente, apesar de haver essa mudança energética, no fundo são 2 dias consecutivos, não é? E, portanto, a energia também não é assim tão diferente de um dia para o outro. Então, identificaram esse dia como, digamos, um início energético, é, digamos, a semente do ano novo, e identificaram também uma outra data, que é a data de 4 de fevereiro, como já um início mais materializado. Ou seja, eles dividiram, digamos, o movimento da Terra em períodos de 15 graus, 24 períodos de 15 graus, que no fundo são os 24 quis, e não vamos entrar agora em detalhe aqui sobre esse tema, que também no fundo dava aqui um vídeo inteiro. E no fundo fazem aqui estes 2 momentos, ou seja, um momento de início energético, 21 de dezembro, um outro momento, 4 de fevereiro, para um início já mais à séria, digamos assim. E, portanto, consideram que este tempo é, no fundo, uma transição entre os 2 anos, ou seja, já começamos a sentir a energia do ano novo a aparecer, a surgir em algumas situações na nossa vida, mas também ainda há energia do ano anterior que ainda não se dissipou completamente. Portanto, este mês de janeiro é aqui um mês charneira, digamos, entre 2 anos. Depois também há outra forma de considerar o início do ano que é celebrada popularmente na China. Falamos do Ano Novo Chinês, não é? O Ano Novo Chinês tem também alguma ligação ao Sol, já vamos ver como, mas é sobretudo uma data associada ao ciclo da Lua. Portanto, no ciclo da Lua, as luas novas correspondem a novos inícios, digamos, o início do ciclo. Lua nova, início do ciclo. Lua cheia, a expansão máxima, a expressão máxima desse ciclo. E depois da lua cheia, novamente até à lua nova, é, digamos, o finalizar para, na lua nova seguinte, haver um novo início. Então, os chineses identificaram que depois do solstício de inverno, que é um marco solar, não é? Depois do solstício de inverno, contariam a segunda lua nova que acontecesse. E nessa segunda lua nova, então, o ano começava. E, portanto, este ano nós tivemos uma lua nova ali mesmo antes do Natal, no dia 23 de dezembro, e vai haver agora uma outra lua nova, a 22 de janeiro, e é nessa altura que se dá o Ano Novo Chinês. No fundo é uma data aqui móvel, não é? Uma data móvel que depende do ciclo lunar, não é? E também é dito que é mais favorável que o ano lunar comece antes de 4 de fevereiro, porque o dia 4 de fevereiro é considerado no Oriente o início da primavera e, portanto, quer-se que esse momento já esteja, digamos, dentro do ano novo lunar. Consideram os chineses que é um ano mais próspero se o 4 de fevereiro já for depois da lua nova. E é isso que vai acontecer este ano, portanto vamos ter, digamos, um ano mais próspero do que seria se isso fosse ao contrário. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, entretanto, sobre aquilo que estive a dizer ou não.
Portanto, já vimos aqui que há aqui vários momentos e que estamos agora em janeiro aqui nesta fase de transição. Também se diz que janeiro é aqui um mês no fundo, de perspectivar, de decidir aquilo que vamos fazer a seguir, não é? Portanto, estamos mesmo aqui nesta fase de contemplação, é um mês com uma energia lenta, é um mês com uma energia de estabilidade, de quietude, não é ainda um mês para fazer, digamos, muitas atividades, para começar já coisas novas. Vamos utilizar este mês para pensar como foi o ano passado, para como é que correu, o que é que queremos alterar, o que é que queremos fazer de novo, quais são os aspectos que queremos melhorar na nossa vida. No fundo, utilizar aqui este mês de janeiro para para perspectivar aquilo que vai ser então o ano novo, que será no fundo que estará em pleno a partir do início de fevereiro. Este ano nós temos o ano da lebre de água. Muitas vezes eu própria falo em coelho, é o ano do coelho, ou quando falo dos 12 animais do zodíaco chinês, falo do coelho, mas na realidade a simbologia associada a este animal ou melhor, o animal da qual nós retiramos a simbologia é a lebre, não é? Porque no fundo a lebre tem esta representação de animal veloz, de um animal que corre muito, que está atento, que é o primeiro, não é? E portanto esta energia do ano é uma energia de certa forma de rapidez, mas também de muito maior tranquilidade do que foi o ano anterior, sem dúvida. Nós no ano passado por acaso estive a ver algumas das previsões que foram feitas há um ano, e é engraçado que se falava, tendo em conta, depois já vos falo a seguir, de como é que a partir do quê, ou seja, eu vou falar aqui um bocadinho da energia do ano, não só por via de ele ser a lebre d'água, mas também, posso falar já disso, também pela energia que há nesse momento de 4 de fevereiro, quando o ano inicia de facto em pleno. Portanto, esse momento é estudado energeticamente, e é esse momento que no fundo vai dar mote para este novo ano. E portanto, o ano passado, essa energia do momento em que o ano começou era uma energia que trazia, eu li várias previsões, falava em caos, em muita agressividade, não dizia propriamente guerra, mas conflitos, uma energia muito forte. E o que é facto é que, infelizmente, tivemos isso expressado nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é? E isto agora, por comparação com o ano passado, este ano é um ano que tem uma energia muitíssimo mais tranquila. E, portanto, eu diria que há aqui alguma esperança de que este conflito possa vir a ter um fim, ou pelo menos a entrar num registro mais pacífico, seja isso aquilo que for, não é? Todos os anos, ou seja, quando nós falamos nas unidades de tempo, seja anos, meses, dias, horas, temos sempre a associação entre um animal do zodíaco e uma das 5 transformações. Neste caso temos aqui a água associada à lebre. A propósito de 5 transformações, eu vou fazer um workshop prático sobre esse tema. Vai ser no próximo dia 21 de janeiro, sábado, e vai ser o dia inteiro. E, portanto, se algum de vós estiver interessado em participar, ainda há vagas, entrem em contacto comigo para se inscreverem, para vermos isso. Mas pronto, voltando aqui à questão do ano, nós este ano temos, portanto, o ano da lebre, que é um animal com uma energia yin, apesar daquilo que vos falei, da rapidez e da velocidade. O animal é yin, e portanto está associado também à água yin,
E, portanto, temos aqui assim uma dupla que vai trazer diplomacia. A lebre está associada à diplomacia, portanto, é natural que venham a existir mais encontros do que houve até agora, por exemplo, para esse aspecto relacionado com a guerra e, portanto, mais missões para se chegar a um acordo, não é? Portanto, a diplomacia vai estar aqui bastante presente. E, portanto, mais gentileza, mais tranquilidade, mais cordialidade nos contactos entre as pessoas. E a água traz aqui, digamos, este lado mais intuitivo, um lado mais sensível, um lado mais inspirado de alguma forma também, mais conectado, em que cada um vai conseguir conectar-se melhor com o seu próprio interior, com o universo, com a sua espiritualidade. Portanto, há essa maior sensibilidade também para estas questões. Pergunta a Marcela se é online. Não, é presencial em Lisboa, na zona do Saldanha, o workshop de que falei há pouco. Continuando, portanto, estava-vos a falar da lebre, da água, a energia que eles trazem, e há aqui também uma ligação grande à família. Ou seja, a água, no fundo, traz-nos um bocadinho mais para dentro, e quando falamos para dentro, pode ser para dentro de nós, mas também para dentro de casa, para mais perto daqueles que nos são próximos, menos aventureiros, digamos assim, para o lado mais desconhecido da vida, mais amplo, não é? Portanto, esta água aí traz-nos mais para dentro. E a lebre, no fundo, é o animal que está, digamos, que representa a energia do oeste, a energia do passado, e, portanto, está muito ligada à nossa família, aos nossos antepassados, aos nossos professores, aos nossos mentores, no fundo, a todas as pessoas que, estando próximas de nós, colaboraram, digamos, na nossa infância para nos fazer crescer, que nos ajudaram a crescer, que são, no fundo, as nossas raízes, as nossas referências. E, portanto, este ano vai ter muito esta dinâmica de voltarmos às nossas raízes, de nos ligarmos mais aos que nos estão próximos, no fundo, de nos apoiarmos mutuamente, mas através da família. Como tinha dito há pouco, a energia do ano não é só a energia do ano propriamente dito, que é isto que falei, a lebre d'água, não é? Depois temos, para aquele momento em que no dia 4 de fevereiro o ano começa, temos outros animais, ou seja, vamos ter, por via do mês, vamos ter um tigre de árvore, por via do dia vamos ter uma serpente de água e por via da hora uma serpente de fogo. E agora iria falar-vos aqui um pouco desta dinâmica em termos das 5 transformações, ou seja, cada um destes elementos tem aqui uma transformação associada, e também em termos de um estudo associado aqui ao Bazi, que são os 10 deuses. E os 10 deuses têm, no fundo, aqui 5 características, que são os recursos, o poder, a expressão, o controlo e os amigos e rivais. Começando aqui pelas transformações, o ano, no fundo, tem aqui uma grande preponderância dos elementos fogo e árvore. Ou seja, a árvore, já vos falei um pouco, que tem a ver com o passado, tem a ver com a família, e a árvore tem a ver também com a capacidade de crescermos, de nos desenvolvermos, de criar, de termos energia para avançar na vida. Deixem-me só ver aqui uma pergunta. O ano começa a 4 de fevereiro.
Sim, de acordo com aquilo que estive a falar, sim, ou seja, já começou energeticamente em 21 de dezembro, e este tempo que vai de 21 de dezembro até 4 de fevereiro é, digamos, o tempo que o ano, digamos, se leva a instalar-se. Para a 4 de fevereiro, então, já está. Diz que pensava que era 22 de janeiro, falei mesmo agora disso, pois veja a gravação desde o início que vai ver que eu falei aqui dessa questão do 22 de janeiro, está bem? Muito bem, portanto, neste momento de 4 de fevereiro há aqui uma preponderância, como eu disse há pouco, há aqui uma preponderância da energia árvore e fogo. E portanto a árvore, já falei que estava ligada aos antepassados, à nossa família, às nossas raízes e também à capacidade de nós crescermos, de desenvolvermos. Portanto, se virem, no fundo, nós temos mais capacidade de ir para o mundo, de ir para a vida, se tivermos, digamos, uma boa referência familiar, não é? Se tivermos, digamos, esse suporte, se tivermos, no fundo, todas as coisas que a família pode proporcionar, não é? Ou seja, esse amparo do dia-a-dia, desde refeições, a ter um teto, a tudo aquilo que tem a ver com a educação, tudo aquilo que tem a ver com os valores. Portanto, essa estrutura, digamos assim, que a família nos dá, é aquilo que nos permite ir para o mundo, fazer coisas, avançar com confiança, com enraizamento, digamos assim. Se não tivermos esse enraizamento, se houver, digamos, falhas, entre aspas, na família, se viermos de uma família disfuncional, se no fundo nunca tivemos apoio, se estivemos sozinhos, no fundo temos muita dificuldade em ser autónomos, em avançar para os projetos que queremos, não é? Então, esta árvore, no fundo, representa isso, representa a família e representa também essa capacidade, essa energia para andarmos para a frente. Depois temos aqui uma grande preponderância de fogo também. O fogo, no fundo, representa uma série de coisas, mas representa a socialização, representa a nossa capacidade de interagirmos com os outros, representa a capacidade de termos objetivos, de termos uma visão clara sobre aquilo que queremos. E, portanto, estas duas energias, ou seja, estas duas energias vão ser as preponderantes do ano. Ou seja, nós temos aqui um ano que também no seu elemento mais próprio é água, e depois vamos ter aqui estas duas energias, ou seja, vamos ter aqui o ano a pedir que nós cresçamos, o ano a pedir e a proporcionar, digamos, que nós façamos coisas, que nós avancemos, que nos mostremos, que interajamos, não sei se é assim que se diz, uns com os outros, que possamos atuar, digamos. E depois vamos ter aqui duas energias que estão escondidas, ou seja, que aparentemente não estão, digamos, na carta do ano, mas que estão lá escondidas nas profundezas. Uma dessas energias é o solo e a outra é o metal. E isto, no fundo, tem aqui uma ligação com aquilo que nós estamos a viver já há uns anos, que é um bocadinho a queda das estruturas. Não sei se às vezes veem vídeos ou se lê informação sobre a astrologia ocidental, e no fundo esse tema tem sido muito falado pelos astrólogos, ou seja, muito essa ideia de que estamos aqui numa transição e que no fundo as estruturas do passado, mesmo do passado recente, que no fundo estão aqui um bocadinho a desestruturar-se. E este ano vai, digamos, colaborar nesse sentido, nessa lógica, porque no fundo, quer a energia de Sol, quer a energia de metal, são energias mais
de estrutura, ou seja, a energia da árvore também é uma energia de crescimento e, portanto, ao crescer também é, no fundo, para ganhar estrutura, não é? Mas o facto destas duas energias estarem escondidas é um bocadinho esta ideia de não é um ano, isto claro que, vamos lá ver, eu estou a falar assim no geral, não é? No geral, que depois cada um de nós tem a sua própria energia, depois para a semana vou falar um bocadinho mais em particular para cada um, no sentido da energia de cada um. Mas claro que isto que eu estou a falar hoje é genérico, não é? E vai interagir connosco também dependendo da nossa vida, da nossa estrutura, da nossa energia, não é? Portanto, não podemos dizer vai acontecer isto assim a toda a gente. Não, o que eu estou a falar é no fundo qual é a energia ambiente, digamos assim, não é? E portanto a energia ambiente não é tanto de, por exemplo, de receber muito dinheiro ou de juntar dinheiro ou de é uma energia ou de muitas regras, muita liderança, racionalidade. Não é muito esse o tema do ano. O tema do ano é muito mais o outro lado, ou seja, é muito mais quem é que eu sou verdadeiramente, o que é que eu quero fazer ou o que é que eu me proponho a fazer com os outros, não é? Ou seja, é mais este lado de iniciar coisas novas e deixar que aquilo que já está estruturado, aquilo que já está mais racionalizado, que já está mais... que fica um bocado para trás. É um ano para andar para a frente, é um ano para criar coisas novas, é um ano para... o que é que eu quero fazer de diferente relativamente ao que foi o meu passado, ao que era a energia antes. Estas serpentes falam... Tenho aqui assim um bocadinho a ideia que, no fundo, por exemplo, o mundo da moda, o mundo esta parte mais, digamos, de expressão da elegância, de expressão da imagem, no fundo eu acho que vai estar aqui um bocadinho ativa, não é? Porque há aqui bastante fogo nesta carta e há estas duas serpentes. As serpentes, no fundo, é um signo, é um animal que representa a autoestima, que representa a capacidade da pessoa ter consciência do seu valor e, portanto, isto vai estar aqui presente também, ou seja, termos condições para, no meio desta ideia do que é que vamos fazer, termos consciência de quem é que somos, de quais são as características que temos, de valorizarmos tudo isso que está em nós, tudo aquilo que já aconteceu para trás, não é? Valorizar isso. No fundo, a serpente também tem aqui assim um lado misterioso, não é? Aquele lado de, ok, eu sei o que é que valho, eu sei o que é que... Portanto, há essa ideia aqui também de atração, de poder seduzir, digamos, através dessa capacidade de perceber o valor que temos. Portanto, aproveitemos, digamos, estas serpentes que estão aqui no ano para, no fundo, também nós termos aqui essa noção do nosso próprio valor. Muito bem, agora queria-vos falar aqui um pouco, não sei se está aqui alguma pergunta, deixem-me só ver. Boa noite a todos que entraram entretanto. E diz a Micheline, é um ano para a bola para a frente, sem dúvida, é um ano para a bola para a frente, mais para criar do que para pensar já, digamos, no retorno, não é? Porque no fundo nós temos aqui este lado as 5 transformações, no fundo são um ciclo, não é? Nós começamos com a água,
depois temos a árvore, temos o fogo, temos o sol, temos o metal, não é? E nós vamos ter o ano muito só até ao fogo, não é? E então é um ano para, ok, bola para a frente para fazermos coisas novas, bola para a frente para fazermos coisas diferentes. Não é um ano em que a questão da responsabilidade, por exemplo, esteja aqui muito presente, isso para o bem e para o mal, na realidade. Ou seja, este lado do que não está, e se calhar passava aqui um bocadinho já para a parte dos 10 deuses, ou seja, aqui nos 10 deuses o solo representa o poder e, portanto, o poder vai estar aqui um bocado escondido. E quando eu me apercebi disto, muito sinceramente, pensei que se calhar estas questões que nós temos assistido em termos da política, que no fundo têm tendência para continuar, ou seja, porque no fundo esta energia do poder é uma energia que parece que não está presente. Portanto, e ao não estar presente, o que é que isto nos traz? Isto traz, digamos, de volta o poder para nós, ou seja, quando nós não temos, começamos a ver que quem nos governa, que nós começamos não diria a duvidar, mas no fundo a sentir que é um poder relativo ou que não está a ser exercido de uma forma tão não sei, tão presente como nós queríamos. Então isso também começa a trazer um bocadinho o poder de volta para nós, não é? A pensar, então, mas no meio disto tudo, em que é que ficamos, em que é que eu posso também colaborar, em que é que eu posso também... Estão a ver? Agora, a ideia também do poder não estar aqui visível e estar escondido também leva um bocadinho aqui à ideia de que poderes mais não oficiais, não visíveis, possam estar aqui a trabalhar, digamos, na retaguarda, não sei, tive um bocadinho essa ideia de que isso poderia acontecer, ou seja, o poder mais real, mais mundano, mais de governação está enfraquecido, digamos assim, e poderes mais dissimulados, ocultos, podem no fundo estar a funcionar. Depois, a outra, ainda nos 10 deuses, o metal aqui este ano representa os recursos, e os recursos no fundo estão aqui escondidos também. O que é que isto pode significar? Pode significar que nós algumas vezes pensemos que não estamos a ter apoio, ou que não temos paciência, ou que não temos resiliência, ou que não temos aquilo que é preciso para fazer aquilo que queremos, ou seja, que não temos suporte, que não temos proteção, que não temos uma mãe que nos faça as coisinhas todas, por exemplo, não é? E essa ideia de mãe a apoiar-nos, não é? E, portanto, este ano podemos ter a sensação de que não temos recursos, que não temos esse apoio, mas no fundo o apoio está cá, mas está escondido, e isso pode ter aqui duas leituras. Uma das leituras é que no limite está escondido dentro de nós, ou seja, que nós com atenção, com força podemos pensar, não, espera lá que eu tenho as competências para, não, espera lá que eu tenho energia para fazer, não, eu não estou a ver ninguém que me pode ajudar, mas pensando bem, há aquela pessoa que eu não me tinha lembrado, que não está aqui todos os dias comigo, mas que pode me dar uma ajuda nisto. Ou seja, aquilo que eu vos queria deixar era a ideia de que sempre que pensarem que não é possível porque eu não tenho recursos, pensem que os recursos existem e que eles podem não estar ali à mão de semear, mas eles estão lá na realidade, eles estão lá aqui bem expressos na carta e, portanto, os recursos que vocês precisarem vão estar lá, nomeadamente de dinheiro, porque no fundo o metal, a energia metal tem essa ligação com o dinheiro e, portanto, sempre que pensarem que não posso fazer isto ou não posso fazer aquilo porque não tenho dinheiro, porque não há dinheiro, pensem que
há sempre aqui uma possibilidade e, portanto, não desistam, ok? Depois, aqui a árvore, a água, que é a própria energia do ano, é de alguma forma aqui não muito forte, e isto representa que vamos sentir mais os outros como amigos, como próximos, como alguém com quem podemos contar, e não tanto como competidores, ou seja, a ideia de competição não está aqui presente este ano. Ou seja, temos aqui de facto essa energia de gentileza, essa energia de uma energia mais delicada do que no ano anterior, não é? E muito essa ideia de que estamos todos no mesmo barco, podemos nos apoiar uns aos outros, podemos ser amigos uns dos outros, como digo, muito mais isso do que energia de competição. Depois temos aqui a energia da árvore, já tinha falado que a energia da árvore está forte, e esta energia da árvore representa nos 10 deuses expressão e criatividade. Portanto, lá está, quando a Michelina há bocadinho dizia bola para a frente, é bola para a frente também no sentido, por exemplo, da arte, no sentido de nos expressarmos da forma que for, não é? Ou seja, esta energia que eu vos falava que está ativa no sentido de nós fazermos coisas, de andarmos para a frente, de crescermos, de o que é que nós queremos fazer, também pode apelar a muita gente no sentido da arte, ou seja, no sentido de começar a cantar, no sentido de, se calhar, do teatro também, porque como há aqui muito fogo, há muito esta possibilidade de artes cênicas, muito a ideia de começar a dançar, por exemplo, a expressão plástica, por exemplo, pintar, fazer coisas através de têxteis, fazer crochê, fazer tricô, fazer roupa, a moda, já tinha falado há pouco, a moda está aqui também. Eu acredito que este ano vai ser um ano de novos criadores, em que a moda vai ter aqui uma expressão importante, ou seja, vai haver aqui mais gente a trazer cá para fora os seus talentos artísticos, a expressar isso através dos têxteis. Pronto, é um bocadinho aqui a sensação que tenho. E depois, aqui este fogo todo, em termos dos 10 deuses, é no fundo o controle, a capacidade de controle. E essa capacidade de controle vai estar um bocadinho diminuída, ou seja, não vamos ter muita energia para controlar aquilo que está à nossa volta. Portanto, vamos ficar assim mais num modo zen, neste modo de expressão, de fazer coisas, mas não tanto num modo de controlar a vida, de controlar aquilo que acontece, de ter muita capacidade, por exemplo, para gerar dinheiro. Não me parece muito que isso vai acontecer, ou seja, é um ano assim um bocadinho mais soft, um ano para um bocadinho para nos deixarmos ir nesta onda de fazer coisas novas, de nos expressarmos, de tudo isso, mas não de ter muito controle sobre as coisas. Acho que não vamos ter, de facto, muito controle sobre as coisas. Há aqui, perdão, deixa-me só beber aqui um bocadinho de água, não sei se querem perguntar alguma coisa. A Marta entrou também, a Xana também, olá. Deixem-me só aqui consultar aquilo que eu tinha aqui escrito. Queria-vos só aqui dizer também, depois há aqui uma outra forma de ver a energia do ano, ainda sobre a carta de base do início do ano, que é através das chamadas estrelas. Não tem nada a ver com estrelas voadoras, são as estrelas do base. E a propósito disso, há aqui várias estrelas que estão aqui nesta carta.
E eu vou aqui destacar algumas. Eu não gosto muito de... Os meus alunos sabem que eu não gosto muito da parte negativa, de estar aqui a dizer coisas que vai ser problemático. Ou... Não gosto muito disso, então gosto mais aqui das partes melhores. Acho que às vezes aquilo que pode acontecer de menos bom acontece de alguma forma e, portanto, diria que há aqui uma estrela, que é o cavalo viajante, e que no fundo é uma estrela de movimento, é uma estrela de fazer com que as pessoas se mexam. E, portanto, este cavalo viajante aqui na energia do ano pode trazer muitas viagens, ou seja, o turismo, por exemplo, ser aqui uma área em que há aqui um novo boom, de alguma forma. Ou é isso através do turismo, ou há, por exemplo, muitas pessoas a mudar de casa, ou isso até pode acontecer um bocadinho por via destas questões relacionadas aqui com os recursos e com o dinheiro e tudo isso. Portanto, pode haver aqui movimentos, por exemplo, muitas pessoas a irem morar outra vez com a família, ou seja, essa aproximação à família dar-se por via das pessoas irem morar com a família. Portanto, vai haver muito movimento, seja qual for a expressão que ele pode ter. Depois há aqui umas estrelas também ligadas aos estudos, portanto é a estrela, a sala de estudo e o académico, que no fundo dão aqui um bocadinho um mote também para desenvolvimentos a nível universitário, para as pessoas que querem voltar a estudar, para trabalhos de investigação. Portanto, tudo isso está aqui um bocadinho favorecido este ano. Portanto, pode haver muitas pessoas, no fundo, a voltar a estudar ou a querer estudar mais, qualquer coisa assim. E há também aqui uma estrela Nobrin, é uma estrela que vai trazer proteção, que vai trazer ajuda a nós todos, não é? Ou seja, um bocado a ideia de que a ajuda do outro está disponível. Portanto, confiem se a vida durante este ano for mais difícil, se for mais desafiante, confiem que há alguém que vos pode ajudar, confiem que os recursos na realidade estão lá, que é só uma questão de pensar que não está tudo, pode não estar tudo ali à mão de semear, pode não estar tudo ali muito visível e logo ali, mas confiem que se pensarem bem, se contactarem algumas pessoas, vai haver quem vai dar suporte, vai haver quem vai dar ajuda. No fundo, a energia do ano tem muito de sensibilidade, não propriamente solidariedade, isso no fundo não está aqui presente, ou seja, o lado mais maternal, quer dizer, não está presente de uma forma, mas está presente de outras, sim. Portanto, sim, há essa energia de amizade, de união, porque o fogo no fundo também tem muito isso, não é? O fogo no fundo é esta ligação com os outros, não é? E é uma ligação de boa vontade, de boa fé, de estar lá para o outro, não é? Então há essa dinâmica no ano, sem dúvida. E pronto, olhem, eu acho que é isto que queria dizer. Então um beijinho para todos, muito obrigado por terem estado aqui.